Glória a Deus. Que legal, né? Uma bênção. Eu já estava até pensando que eu não ia precisar pregar, porque hoje minha palavra tem tudo a ver com isso. Graça e paz, queridos. Bom dia. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, certo? Para adorar, engrandecer o nome do Senhor e receber aquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Hoje, não subi de vara, viu? Hoje eu estou calminha. Usei uma palavra mesmo para nos fortalecer, nos edificar. E que tem tudo a ver com o nosso ano, né? Estamos no propósito, no ano da comunhão. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre isso. Então eu queria convidar você a ficar em pé, a abrir a sua Bíblia em Atos 2. E nós vamos ler o versículo 42 até o 47. Estou achando vocês muito quietinhos hoje. Todo mundo com soninho ainda? Não, né, gente? Já é quase 11 horas, hein? Atos 2, do 42 ao 47. E diz assim a palavra do Senhor: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar antes de continuar. Senhor, te engrandecemos nesta manhã, abrimos o nosso coração para a tua presença. Já fomos também, Senhor, ministrados com esse teatro, mas queremos mais, Senhor, da tua porção para as nossas vidas. Queremos mais, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para cada coração nesta manhã. E que o Senhor venha mesmo nos tocar, o Senhor venha nos ministrar. Jesus, que todo cansaço, toda distração vá embora e que possamos estar concentrados naquilo que o Senhor vai nos ministrar, na tua palavra, Senhor. Vem neste lugar com os teus anjos, toca o nosso coração e que possamos ser renovados pelo teu Espírito nesta manhã, mais uma vez, assim como o Senhor sempre faz, em todas as vezes em que abrimos a tua palavra, Senhor, o Senhor ministra ao nosso coração. Então ministra mais uma vez, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Bom, queridos, aqui no texto de Atos 2, muitos de vocês já sabem que aconteceu um grande evento. Logo no começo do capítulo é relatado o Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo sobre aquela igreja primitiva. E na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Então a igreja passou a estar cheia do Espírito Santo. A igreja estava vivendo um novo momento. E Lucas não fala disso apenas como um evento. Como nós temos aqui a festa de Pentecostes, não foi apenas um evento, o Pentecostes. Foi um novo viver sobre aquela igreja. Foi um novo caminhar, foi um novo tempo. Era um estilo de vida daquela igreja estar vivendo com o Espírito Santo continuamente operando ali. E o crescimento, apesar de ser enorme, né, foi um boom, 3.000 pessoas se converteram, apesar de ser um crescimento numérico, também foi um crescimento espiritual, obviamente, né, porque estamos falando da descida do Espírito Santo, mas também foi um crescimento de relacionamento daquela igreja com o Senhor Deus, através do Espírito Santo.
E esse texto, logo no primeiro versículo, nos mostra 4 coisas muito importantes sobre a igreja primitiva que a sustentou e que nos sustenta também. E elas são doutrina dos apóstolos, a segunda, comunhão, a terceira, o partir do pão e a quarta, as orações. Mas se você notar, logo antes dessas 4 coisas, a gente tem um verbo aí. É um verbo, uma palavrinha muito importante. Perseveraram. E perseverar, queridos, não é algo ocasional. Algo que acontece às vezes, quando dá tempo. Mas é algo constante, algo intencional, algo contínuo. Perseverar é algo que você sempre faz. Você já perseverou em alguma coisa? Acho que todo mundo já perseverou em alguma coisa. Eu poderia falar um monte de coisas que eu já perseverei. Ultimamente, não ri de mim, tá, gente? Eu sou esposa, dona de casa, mãe. Ultimamente, eu estou perseverando em deixar o vidro do meu box, do banheiro, bem branquinho, bem transparente, sabe? Igual a gente vê no Instagram. É a minha meta agora, gente. Mas tá um pouquinho difícil, assim. Eu já usei um monte de bucha, um monte de produto. Já tô perseverando no rolê, porque eu sou muito exigente, sabe? Quero aquele vidro, assim, que nem parece que tem. Quero que o Miguel, quando entrar no banheiro, quase bate na cabeça no vidro, porque tá transparente. Quero um vidro assim, entendeu? Então, eu estou perseverando na limpeza do meu box no momento. Eu não sei você, no que você está perseverando no momento, mas aquela igreja primitiva perseverava nessas 4 coisas, muito importante, que nós também vamos falar hoje que devemos perseverar. Bom, toda perseverança, ela gera um resultado. Ou deveria gerar, né? Eu ainda não cheguei no meu, mas aquela igreja primitiva chegou. E no finzinho do texto que a gente leu, dizia que dia após dia o Senhor acrescentava vidas. Mais e mais pessoas eram salvas. Então, aquele relacionamento e aquele posicionamento da igreja trouxe um resultado. Então, o nosso posicionamento como cristão, o nosso agir e a nossa perseverança em Cristo Jesus geram resultado. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, viva em comunhão. Amém? Estamos no ano da comunhão, hein? Então, viva em comunhão. E como você pode ter comunhão? Bom, a primeira maneira é perseverando na doutrina dos apóstolos. Cris, o que tem a ver eu ter comunhão e eu estudar a doutrina, entender a palavra de Deus, me aprofundar na palavra de Deus? Bom, queridos, ter comunhão verdadeira com a palavra é fundamental para um cristão. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, são as palavras do Senhor. Então, para que você tenha comunhão com Ele, primeiramente, você precisa ter relacionamento com a palavra dEle, conhecê-lo, entender o que Ele já fez, o que Ele pode fazer, o que Ele tem para você, quais são as promessas. Você precisa desenvolver uma comunhão verdadeira com a palavra. E assim, você vai viver como a igreja primitiva vivia. Não mais ouvindo opiniões, não mais se preocupando com essas coisas boas que a gente lê no Instagram, no Facebook, na internet. Você não vai mais viver de acordo com as coisas que o mundo te entrega, mas você vai viver de acordo com aquilo que a palavra te entrega. Porque você vai ter comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Senhor Jesus. Uma igreja, queridos, que não tem a comunhão com a palavra, não ensina a palavra aqui em cima do púlpito, no ITR, nas conexões. Uma igreja que não te fala da palavra, ela pode estar cheia. Muitas pessoas podem seguir através de milagres, de manifestações, e isso é importante, sim, nós desejarmos. Mas temos que ir a fundo na palavra de Deus,
Porque a palavra de Deus é o nosso fundamento. A palavra de Deus é o nosso prumo, é a nossa direção. Vocês lembram da parábola da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha? A casa construída sobre a rocha tem o fundamento que é Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus profundamente para estarmos firmes, para não sermos abalados quando vierem a tempestade, os ventos fortes. Nós não sermos abalados como a casa que estava sobre a areia. Nós temos que permanecer. Então você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer Jesus, para que você tenha uma comunhão com Ele, e então você tenha uma comunhão com o seu irmão que está aí do seu lado. Porque é gostoso nós conversarmos sobre coisas naturais da vida. Contar coisas que aconteceram, seus propósitos, seus sonhos, suas dificuldades. É gostoso conversar sobre isso. Mas você também precisa conversar sobre as promessas do Senhor. Sobre aquilo que o Senhor tem na palavra dele. Porque isso edifica você e edifica o seu irmão. A palavra de Deus, ela é imutável. Quantos anos existe a palavra de Deus? Muitos. E ela continua sendo a mesma, viva e eficaz, e que se renova. Os reinos vêm e vão, os anos passam enfermidades, doenças, muitas coisas, e a palavra do Senhor permanece e ela é atual. Então você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor Jesus e com a palavra dele. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos? Leia a palavra. Se você ficar um pouco perdido, não sabe o que fazer, está meio confuso nas direções, leia a palavra de Deus. Mas leia todo dia, né? Não vai abrir aquele texto assim, Senhor, fala comigo. E abre, preciso de uma luz para o meu caminho. Abre a Bíblia. Leia todos os dias. Crie constância, persevere na doutrina. Deseje ser alimentado pela palavra. Você tem perseverado? Pensa aí no seu lugar, não precisa levantar a mão. Ou você escuta a palavra de Deus apenas quando vem ao culto, na quinta, no domingo? Você precisa perseverar, você precisa desejar esta comunhão com Cristo. Quando nós nos mergulhamos na palavra do Senhor, nós conhecemos Jesus, como eu disse. E Jesus é uma pessoa. E essa pessoa, ela é a verdade. Você precisa de verdade sobre a sua vida? Você precisa da verdade sobre a sua família? Você precisa levar a verdade a outras pessoas? Espero que a resposta seja sim. Então, para você levar a verdade, você precisa ter a palavra inculcada no seu coração. Você precisa guardar os mandamentos. Para você levar a palavra do Senhor, você levar a verdade, levar Jesus às outras pessoas, para que outras pessoas vivam esta comunhão com você e com Cristo. Agora, se nós não temos uma comunhão com a palavra de Deus, se nós não lemos a palavra, não nos alimentamos dela, a comunhão que a gente pode estar construindo com o Senhor Jesus e com os nossos próximos, com os nossos amigos aí, nossos irmãos, pode ser uma comunhão frágil ou uma comunhão superficial, porque é uma comunhão que não te edifica, não te leva a nada, não constrói nada em você, não transforma, porque só a palavra de Deus pode nos transformar. Abre a sua Bíblia e põe para mim também aqui, João 17:17. Só a palavra de Deus pode nos transformar, como eu disse. Nós precisamos de um relacionamento com Jesus para sermos transformados. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a
tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade, e essa verdade pode nos santificar, pode nos transformar, nos fazer mais parecidos com Cristo. Leia a palavra de Deus. Quando você vive uma verdade sobre a sua comunhão, você passa a ser alinhado à vontade de Deus, você passa a viver a vontade do Senhor, onde muitas vezes Ele te corrige, muitas vezes o Senhor te traz para perto, vem aqui, ovelhinha, você está desgarrando, vem aqui. A palavra do Senhor te protege, a palavra do Senhor, como eu disse, te renova. E tudo isso faz de você um membro mais forte para ter comunhão e criar uma unidade com o corpo de Cristo. Se você for um membro fraco, frágil, como eu disse, quando você chegar ao corpo de Cristo, você não vai conseguir estar pronto para se doar, para unificar aquilo. Você vai estar precisando da ajuda, né? Ai, socorro, socorro, socorro. E muitas vezes precisamos de ajuda. Mas se você se alimenta todos os dias da palavra, você sempre está forte, sempre está pronto para ajudar. Então, alimente-se da palavra. Busque a conexão que está reformulada. Eu vou falar isso várias vezes hoje, viu, na minha pregação. Busque uma conexão para aprender da palavra. Busque o ITR para aprender da palavra. Quando você vier aos cultos, venha com o coração aberto, venha pronto a aprender da palavra. Seja alimentado. O corpo de Cristo precisa estar em unidade. Nós vimos aqui no teatro. O corpo precisa estar em unidade. E a doutrina, a palavra de Deus, é o fundamento desta comunhão. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? A outra maneira de termos comunhão é óbvio. A igreja primitiva, lá em Atos, perseverava em comunhão. Eles tinham unidade. Eles estavam sempre juntos. Volta a sua Bíblia lá para o texto de Atos 2. E lá no versículo 44 e 45, faz referência a esta questão da comunhão. E diz assim, está aqui? Isso. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é comunhão. A palavra comunhão, conhecida como koinonia, ela fala de compartilhar. Ela fala de participar. Ela fala de se envolver, de ter um compromisso. Não é apenas uma convivência. Eu vou e tenho uma comunhão. Não, é algo constante, compartilhado, uma convivência. E eles, lá em Atos, dividiam a vida. Como a gente viu aqui, eles dividiam as lutas, as alegrias e até os bens. Se alguém precisava, vendia as coisas e compartilhava com quem precisava. Isso é comunhão. Comunhão não é apenas vir ao culto, sentar aqui nas nossas cadeirinhas, dividir o banco com alguém, né? E ir embora. Cumprimentar no começo, dar tchau no fim, ir embora. Ou, por exemplo, ir numa conexão, entrar, ouvir a palavra, comer lá o salgadinho e ir embora. Isso não é comunhão. Comunhão é compartilhar a vida, é se importar. Comunhão é entender que no corpo de Cristo existe um só propósito. A comunhão ela é estabelecida quando todos caminham no mesmo objetivo. E aí você tem uma comunhão ali com o pessoal naquele objetivo. 1 Coríntios 12, abre a sua Bíblia.
1 Coríntios 12, o versículo 26. Diz assim: maneira que, se o membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Por isso que eu falei que eu nem precisava pregar hoje, porque o teatro fez isso, né? Se um membro sofre, o intestino ficou chateado, todos os outros membros começaram a sofrer. Agora, se um membro fica bem, todos os membros ficam bem. E assim devia ser na nossa igreja, devia ser nas nossas conexões. Se um irmão sofre, todos deveríamos sofrer. E se um se regozija, todos deveríamos se regozijar. Porque esse é o real sentido da conexão. Você está junto. Da comunhão, perdão. Você está junto. Você está ligado. Você está se doando a outra pessoa. E a comunhão envolve tempo, envolve relacionamento, envolve generosidade, porque às vezes a gente tem que doar mais do que nós mesmos, mas doar algo para suprir a necessidade do nosso irmão. E acaba envolvendo uma certa responsabilidade. Porque muitas vezes a pessoa vai pedir para você orar, para você se comprometer com ela num propósito, e você é responsável por aquilo. Então é fácil ter comunhão? A Aline disse que não, eu também acho que não, Aline. Eu acho que é difícil ter comunhão. Ainda mais porque nós somos diferentes. Cada um tem um compromisso, cada um tem uma rotina, cada um tem um estilo de vida. Um gosta de azul, outro gosta de roxo. Entenderam, né? Cada um gosta de uma coisa. Mas nós precisamos deixar de lado as nossas outras prioridades para termos prioridade na comunhão, que é algo que o Senhor nos ordena, que tenhamos comunhão uns com os outros. Quando nós passamos a ter comunhão, queridos, nós anulamos as nossas vontades. Nós deixamos de ser a nossa prioridade e passamos a priorizar o próximo. Passamos a ouvir a necessidade do próximo e entender aquilo que ele deseja e dar tempo para ele. Sabe quando você se sente sozinho? Você fala, eu sou tão sozinho, não tenho ninguém na igreja, não tenho amigos. Ninguém se aproxima, ninguém me acompanha. Então, mas você ouviu o que eu acabei de falar? A comunhão é você negar a si mesmo e se doar ao outro. Será que você não precisa buscar a comunhão com alguém? Talvez o outro também precise estar chegando em você, mas talvez você precise estar doando o seu tempo, doando as suas atividades que você tem para se relacionar com as outras pessoas. É algo mútuo. A comunhão não é algo passivo em que você espera alguém se aproximar. Todo mundo tem a comunhão, todo mundo se abraça, todo mundo se conhece, todo mundo se doa, todo mundo se ajuda em todas as coisas, assim como era na igreja primitiva. Deixa eu me achar que eu me perdi aqui. Você precisa, é necessário como um cristão, você ter alguém para caminhar com você. Alguém para te suportar, alguém para orar com você, alguém para se alegrar, alguém para chorar com você. É necessário você ter alguém para contar, mas você precisa ir atrás dessa comunhão. Vá numa conexão. Fala, mas eu não conheço ninguém. Como o bispo falou, vai ter lá os telefones, os endereços. Mas eu vou, estou sozinho, não conheço ninguém. Vá, saia do seu comodismo. Vá atrás da sua comunhão. Vá atrás de alguém para se relacionar. Para ter alguém como suporte. Para ter alguém para contar. E aí você vai se relacionar. E aí você vai parar de falar que está sozinho. Você vai ter alguém para caminhar com você a trajetória que Cristo tem para você. Salmo 133:1, não precisa abrir.
Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é agradável. É difícil? É. Mas quando está todo mundo junto, é agradável essa unidade. O Senhor Jesus deseja que o corpo esteja unido, que o corpo esteja em comunhão. Nele mesmo e com Ele. Uma comunhão do corpo com Cristo e uma comunhão do corpo em si, entre os membros. E qual é a outra maneira de termos comunhão além da unidade, né? Que eu estava falando da comunhão. É que a igreja perseverava no partir do pão. Olha lá em Atos 2, o versículo 46. Eu acho que a gente não abriu outro, né? Vocês já estão aí. Atos 2, 46. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nesse versículo, pode fazer referência sim à Santa Ceia, nós vamos falar sobre isso, mas também fala sobre o partir do pão, comer, estar juntos, sentar-se à mesa. E queridos, como é importante sentar-se à mesa. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma pessoa na internet, algum especialista, falando da importância de sentar à mesa em família, né, para fazer as refeições. Alguns falam que pelo menos uma refeição no dia você precisa fazer em família. O pai, a mãe, os filhos, a pessoa que mora ali com você, avós. Por quê? Por que é tão importante sentar-se à mesa? Porque você estabelece uma comunhão. É na mesa que você, além de comer aquela comida gostosa, você olha nos olhos, você pergunta como foi o dia, você conta suas ansiedades, suas dificuldades. Às vezes a mesa vira um lugar meio complicado também, porque alguém solta uma bomba ali para resolver. Mas é na mesa em que você conhece a pessoa, em que você se relaciona com a pessoa. É ali que você estabelece uma comunhão. E aí, isso acontece também no momento da Santa Ceia. Quando estamos na Santa Ceia, nós fazemos isso em memória do Senhor. O sacrifício do Senhor por nós. E nós, em comunhão como igreja, né? Porque às vezes a igreja está cheia, a sua família vem, então tem a família de sangue, né? E tem a família que é a igreja, todos em comunhão, estamos diante da mesa de Cristo. E buscamos uma comunhão com Ele também neste momento, lembrando aquilo que Ele fez por nós. E quando a gente vem para este culto com o nosso coração desejoso por uma comunhão, você se sente amado, você se sente bem recepcionado, você sente que o Senhor tocou a sua vida, porque você vem disposto, ansioso por uma comunhão com Ele. Mas isso não deveria acontecer apenas na ceia. Como eu disse aqui no texto, faz referência à ceia também, mas faz ao partir do pão do dia a dia. Então, dia a dia, você tem que buscar estar em comunhão no partir do pão com o seu irmão, com a sua família e se relacionar. Mas sempre com foco no Senhor Jesus. Assim como lá na doutrina dos apóstolos, Jesus era o fundamento, que a palavra do Senhor, Ele é o fundamento, no partir do pão, Ele deve ser o fundamento. Foi o Senhor Jesus que nos uniu como corpo, o sangue dele que nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos restaurou, e por isso estamos aqui como corpo, em unidade, e Ele deve ser o nosso fundamento. Ele tem que ser sempre, todas as vezes quando formos conversar sobre a mesa, Ele tem que ser o assunto. Não sei se você está me entendendo, você não precisa ficar falando da Bíblia quando você senta com alguém. Mas Jesus, Ele tem que ser o fundamento da sua conversa. Ele tem que ser o fundamento dos seus assuntos e a direção daquilo que você vai tomar.
Ele tem que ser o seu referencial para construir uma comunhão com o teu irmão e uma comunhão com ele, que é a mais importante, a comunhão com ele. Se não estabelecemos uma comunhão com Cristo, a nossa comunhão com o nosso irmão fica fragilizada, porque aí nós não entendemos do relacionamento que é perfeito, que é santo e que é de amor, para conseguir criar um relacionamento com o nosso irmão perfeito e de amor, um relacionamento de graça, um relacionamento de perdão, que foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. A comunhão não é fácil. Às vezes ela necessita de perdão, de paciência, às vezes ela necessita de graça, você, derramar graça sobre o seu irmão. Mas foi tudo isso que o Senhor fez por nós. E nós não podemos nos esquecer. E aí, queridos, quando você pegar e falar assim, nossa, Cris, mas eu não quero me relacionar com todo mundo. É meio difícil, é igual você falou, a pessoa gosta de azul, eu gosto de roxo, a pessoa gosta de pão com mortadela, eu gosto de pão com presunto. Não vai dar certo esse partir do pão. Você lembra que Jesus morreu por essa pessoa e ela tem tanto valor quanto você. E se ele deseja estabelecer uma comunhão com esta pessoa, você também precisa desejar uma comunhão com ela. Porque vocês dois foram salvos pelo mesmo preço de alto valor. Então se relacione, tenha comunhão. E aí o Senhor colocou aqui no meu coração que quando ele não está no centro da comunhão, ou seja, ele não é o fundamento do seu partir do pão, a mesa se torna um lugar de discórdia, um lugar difícil, onde o orgulho sobressai, onde muitas vezes divisões acontecem, às vezes a mesa vira um lugar de fofoca, às vezes a mesa vira um lugar de disputa, e não é isso que o Senhor tem. O Senhor tem uma mesa limpa, unificada, perfeita e de comunhão, onde Ele está presente. Então, você precisa desejar esta comunhão com Cristo. Amém? E por último, a outra maneira de ter comunhão, neste ano de comunhão, guarda aí, é perseverar em oração. E o versículo de Atos 2:47 diz que a igreja, louvava a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu acredito que no meio das orações, no meio dos louvores, no meio da intercessão, no meio daquela alegria da manifestação do Espírito Santo, algo sobrenatural acontecia ali. Porque eles perseveravam orando. Se fosse algo ruim, eles iam parar. Mas a oração é algo muito importante. Porque a oração é falar com Deus. É falar e é ouvir Deus. A oração foi uma forma muito prática, muito simples, daquela igreja estabelecer um relacionamento. Porque é só você fechar os seus olhos e se conectar. A oração é muito simples. Não precisa do irmão, não precisa do partir do pão, não precisa estudar a palavra. A oração era algo muito simples daquela igreja fazer. E eles perseveravam, falavam com Deus continuamente. E eu tenho certeza que aquela oração constante fortalecia aquela igreja. Eu tenho certeza que criava mais conexão com o Senhor, mais relacionamento. Porque a gente só constrói relacionamentos com quem a gente conhece. Com quem a gente conversa. Uma vez eu falei isso na rede de jovens. Não tem como você ter comunhão com alguém se você não conversa com essa pessoa. Então aquela igreja perseverava em oração. Ela perseverava diante de Deus, conversando com Deus, para conhecer mais a Deus, ter mais relacionamento com Ele, para Ele ser o fundamento, e aí eles tinham comunhão. Uma igreja num só propósito, num só momento de oração, traz a presença do Senhor. Gera um ambiente de fé. Você já veio no culto de oração de quinta? É sempre na última quinta do mês. Venha,
Eu sei que quinta-feira, às vezes, você sai do serviço, cansado, não dá tempo. Venha no culto de oração. É tão gostoso, queridos. A gente gera um ambiente de fé no meio da oração. A gente gera um ambiente de mover. E ali o Senhor se manifesta em relacionamento conosco. E aí as coisas acontecem. As curas, as respostas. Sentir a presença do Senhor, o renovo, o fortalecimento, o perdão. Diante da oração, diante desse relacionamento que se estabelece com o Senhor Jesus. A oração numa igreja é muito importante. Como corpo, precisamos aprender a orar sobre um só propósito. Vocês têm visto, por exemplo, a campanha do Gilgal. Vamos fazer o lanche sábado. Orem em unidade pelo lanche. Às vezes você não quer participar, não gosta, ou não vai participar por causa de uma condição financeira. Ore pelo lanche, esteja em unidade com a igreja. Aonde a igreja está caminhando? A igreja está caminhando em missões. Nossa, Cris, eu não tenho como ir para Moçambique. Ore por missões. Ore pela viagem, ore pelo brechó que vai ter para vender, arrecadar fundos. A igreja precisa estar em unidade, num só propósito, num só oração. E ali o Senhor se manifesta. E ali você reconstrói relacionamentos com a igreja, constrói relacionamento com o teu irmão e constrói o relacionamento com Cristo. Mateus 18, 20. Põe para mim, por favor, no telão. Diz assim. Tá rápido, hein, Du? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A presença do Senhor, o relacionamento, a comunhão se estabelece ali quando tem 2 ou 3. Ou seja, mais de um. Você precisa estar em comunhão com o seu irmão, num só propósito, numa só oração, alinhados, você e teu irmão, para que o Senhor venha e tenha comunhão naquele momento de oração. Para que o Senhor se manifeste ali em oração com vocês, no momento da oração com vocês. A comunhão, queridos, parece ser algo muito físico, assim, muito comum, né? A gente fala, tenha comunhão, vamos ter um momento de comunhão após o culto. Não sei o que é da comunhão. Mas a comunhão, eu tenho certeza que é um plano muito importante. É um plano realmente espiritual do Senhor para a igreja. A comunhão, ela é um desejo que vem do coração do Senhor. Parece algo muito comum para a gente. Mas nós precisamos nos dedicar à comunhão. Porque o desejo do inferno, o desejo do diabo é nos dividir. É estarmos aqui juntos num domingo, apenas dividindo bancos, sentando e não tendo um relacionamento um com o outro. Então, se mova, crie o relacionamento, deseje essa comunhão com o teu irmão e com Jesus. E para encerrar, eu queria só dizer também aquilo que diz no fim de Atos 2, que é, enquanto tudo isso acontecia, eles perseveravam na doutrina, eles estavam em unidade, né, em comunhão, eles estavam partindo pão, eles estavam orando. Dia após dia, mais e mais pessoas conheciam o Senhor Jesus e mais vidas eram salvas. É um fluxo natural, sabe por quê? Porque na comunhão tem amor. Quanto mais você tem comunhão com Cristo, mais você entende que você é filho, mais você entende que você é amado, mais você entende o seu valor. E quanto mais comunhão você tem com o seu irmão, mais você entende que ele é importante, você entende o lugar dele, você entende o seu lugar, a sua função, e isso gera amor. E no meio desse amor, dessa presença do Senhor, você quer levar Jesus para outras pessoas, porque você quer que outras pessoas participem disso. Você quer que outras pessoas conheçam esse amor, conheçam essa comunhão. E eu tenho certeza que isso acontecia lá. Dia a dia esse amor ia expandindo e mais pessoas eram salvas. Mais e mais pessoas conheciam o Senhor Jesus.
Em João 13, no versículo 34 e 35, diz que conheceremos todos os discípulos do Senhor. Então quer dizer, você vai ver muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas conhecerão do amor de Jesus através da sua vida, através da sua comunhão e do amor estabelecido pelo Senhor. Eu espero que esse ano você realmente tome isso como prumo da sua vida. Eu espero que você renove a sua leitura anual da palavra, você dedique o seu tempo a estar numa conexão, para estudar, para criar relacionamentos. Eu espero que você participe dos momentos de oração, para ter um relacionamento com Jesus. Eu espero que você vá mais na casa do seu irmão, ó, já olha para ele assim, fala, tem almoço na tua casa? Já aproveita, gente, ó, quase na hora do almoço, já dá aquela olhada assim, né? Vamos partir o pão, irmão. Eu espero que esse ano você se disponha mais a isso, a receber, a ir e estar junto, a ter comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo, que é o seu irmão. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Não vou chamar ninguém à frente, porque não é esse o propósito desta manhã. Mas nós vamos orar. E depois nós vamos adorar o Senhor com uma canção que tem tudo a ver com essa palavra e esse ano que nós vamos viver em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra se renovou sobre nós. Mais uma vez, Senhor, eu creio que o Senhor nos ministrou o coração. E eu sei, Senhor, que o Senhor sempre nos ensina algo e eu te agradeço por isso. E eu peço, Pai, que agora o Senhor dê a cada um que está aqui, cada irmão, cada irmã, o Senhor dê a eles, Pai, o desejo de se relacionar. Não apenas contigo, Pai, que é o principal, mas também com o irmão ao lado, Senhor. Que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de estarmos juntos, de estarmos suprindo as necessidades dos nossos outros irmãos, que possamos, Senhor, deixar de olhar para nós mesmos e enxergarmos o outro e amarmos, Senhor, assim como o Senhor nos ama. Que o amor que está sobre nós, possamos amar os nossos irmãos, Senhor, e levar o Teu amor, a Tua verdade, a Tua palavra aos que ainda não Te conhecem, Jesus, aos que ainda precisam de Ti, porque essa é, Senhor, a Tua vontade, que venhamos a cumprir a grande comissão, que é levar o Teu amor que estão ainda perdidos, Senhor. Então coloque esse desejo nos nossos corações, Senhor. Desde o mais novo que está aqui dentro até o mais velho, que todos se sintam prontos e úteis para levar o Teu amor, para levar Jesus àquele que necessita. E Senhor, eu também peço, Pai, que o Senhor traga um fortalecimento, um renovo, para que haja mesmo busca pela Tua palavra, Jesus. Que de maneira nenhuma o inimigo venha nos roubar, venha nos atrapalhar, nos roubar o tempo, nos trazer cansaço, para que não venhamos a ter tempo com a Tua palavra dia após dia, que de maneira nenhuma o inimigo venha com mentira sobre nós, para nos atrapalhar de conhecer quem Tu és, Senhor, através da Bíblia, que possamos nos dedicar, Senhor, ao relacionamento contigo através da Tua palavra. Senhor, se há alguém aqui que deseja ir a uma conexão, se há alguém aqui, Senhor, que deseja fazer o ITR, mas não tem condições, que o Senhor traga o Teu sobrenatural e faça, Senhor, um milagre financeiro, para que essa pessoa consiga estudar a Tua palavra, se dedicar, conhecer mais a Ti. Faz, Senhor, aquilo que precisa ser feito para que nós, como corpo de Cristo, tenhamos a Ti, Jesus, como nosso fundamento. E que possamos nos relacionar mais e mais contigo através da Tua palavra. Senhor, ensina-nos também, Jesus, a orar. Senhor, o Senhor mesmo diz que não sabemos orar como convém e que o Espírito Santo intercede por nós, mas que venhamos a orar, que venhamos a Te buscar, que venhamos, Senhor, a ouvir a Tua voz, que possamos estar em unidade com o nosso irmão, em um alinhamento, Senhor, num só propósito, numa só direção, como igreja, Jesus, orando a Ti, Senhor,
e esperando as respostas, os sobrenaturais que o Senhor há de fazer em nosso meio. Senhor, visita-nos, Senhor, também quando estivermos em unidade, partilhando o pão. Visita-nos, Senhor, com as tuas conversas, com a tua presença. Que as nossas conversas sejam conversas que edificam, que fluam a tua manifestação, que curam, que transformam, que não sejam apenas palavras jogadas, mas que sejam mesmo aconselhamentos, Jesus, aconselhamentos que vêm dos céus, a tua voz sobre cada mesa, sobre cada família, sobre cada reunião, que seja a tua presença ali, Jesus, e que esse ano, Senhor, venhamos a nos dedicar a ter um relacionamento contigo e com os nossos irmãos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, Senhor, porque eu sei que não é fácil, mas eu sei que o Senhor está conosco. E se o Senhor nos dá esta ordenança, se o Senhor nos manda fazer algo, é porque o Senhor vai nos ajudar. Porque o Senhor não nos dá nada além daquilo que possamos fazer. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em todas as nossas dificuldades. De tempo, de prioridades, de dificuldades, de vergonha. Ajuda-nos, Senhor, em todas as situações, para que estejamos juntos como um só corpo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Essa música é antiga, viu, irmão? Não é uma música nova, não. Mas ela é profética. Ela é uma bênção. E que você possa cantar isso mesmo como uma oração na sua vida. Amém? Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Diga, bom estarmos Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união vai para nós. Diga aí pro seu irmão, Deus, Venha nos abençoar. olha pro seu irmão, E que fala essa pra ele. união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus, dá um abraço no seu irmão, que essa unidade nunca falte sobre a nossa igreja, sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Senhor Deus, colocamos diante de Ti este culto, que a Tua presença, Senhor, acompanhe cada um aqui, que a Tua bênção esteja sobre cada um aqui, que essa unidade nunca venha faltar sobre as nossas vidas.
Clamo a Ti, Pai, que o Senhor esteja guardando cada um aqui. Que o Senhor nos leve em paz para onde formos e que o Senhor seja exaltado em todos os momentos deste nosso dia e nessa semana. Abençoa-nos, guarda-nos de todo mal, livra-nos e que o Teu nome seja engrandecido através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vai na paz. Se você precisa de oração, pode vir à frente. O Ministério Profético vai estar aqui ao lado. Não se esqueça que temos lanche sábado que vem. E nos vemos quinta-feira, em nome de Jesus.